Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma conexão tão forte com Deus que até a vida delas brilha diferente? E se eu lhe dissesse que existe um segredo poderoso que Jesus ensinou sobre como orar para receber o Espírito Santo, capaz de transformar completamente a sua realidade espiritual e fazer com que você reconheça os sinais divinos em sua vida de uma forma que nunca imaginou ser possível? Meu irmão, minha irmã, o que você vai descobrir neste vídeo pode mudar para sempre a sua caminhada com Cristo. Existe um poder oculto nas orações que Jesus ensinou, uma forma específica de se conectar com o Pai que poucos realmente conhecem. Enquanto muitos oram de forma mecânica, repetindo palavras vazias, Jesus revelou aos seus discípulos os verdadeiros segredos para receber o Espírito Santo e reconhecer sua presença ativa em nossas vidas. Você sabe reconhecer quando o Espírito Santo está agindo em sua vida? Será que você está orando da maneira correta? Ou será que está perdendo sinais preciosos que Deus está enviando todos os dias para você? Hoje vou revelar exatamente o que Jesus ensinou sobre como orar com fé e propósito para receber o Espírito Santo. Você vai aprender a identificar os sinais sobrenaturais que Ele deixa em sua vida e como sua oração pode se tornar uma ponte poderosa para o sobrenatural de Deus. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Comente abaixo: Senhor, abra meus olhos espirituais. Esta frase representa seu compromisso de fé para receber esta revelação. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles que precisam aprender com Jesus a forma correta de orar para receber o Espírito Santo. Isso é mais que um gesto, é um ato de fé. Agora sim, vamos descobrir juntos os segredos que Jesus deixou para nós. Imagine por um momento a cena mais íntima entre Jesus e seus discípulos. Lucas, capítulo 11, nos revela um momento extraordinário. Os discípulos, observando Jesus orando, se aproximam e fazem um pedido que mudaria suas vidas para sempre. Senhor, ensina-nos a orar. Eles viam algo diferente acontecendo quando Jesus orava. Algo que os tocava profundamente e despertava um desejo intenso de experimentar aquela mesma intimidade com o Pai. E aqui está o primeiro segredo poderoso. Jesus não apenas ensinou palavras, ele revelou uma forma completamente nova de se conectar com o Pai. Quando Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus, ele estava ensinando sobre intimidade, sobre uma relação pessoal com Deus. Mas existe algo ainda mais profundo aqui que poucos percebem. Logo após ensinar o Pai Nosso, Jesus contou uma parábola específica sobre persistência na oração. Em Lucas 11, 5, 8, ele fala sobre um homem que vai à casa do amigo à meia-noite pedindo pães. O amigo inicialmente reluta, mas por causa da persistência do homem, acaba atendendo seu pedido. Jesus estava revelando que nossa oração deve ser constante, insistente, cheia de fé verdadeira. Não podemos desistir quando as primeiras orações parecem não ter resposta, mas aqui vem a revelação que vai tocar seu coração. Logo em seguida, nos versículos 9 a 13, Jesus faz uma promessa incrível. Ele diz, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E então vem a parte que mudará sua vida. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Olha que maravilhoso! Jesus estava ensinando que o Pai tem prazer em dar o Espírito Santo para aqueles que pedem corretamente. Não é uma luta, não é um esforço humano desesperado. É uma promessa do próprio Jesus. Se você pedir ao Pai, Ele dará o Espírito Santo. O coração de Deus está sempre disposto a derramar seu Espírito sobre nós. Mas aqui descobrimos algo impressionante. Muitos cristãos oram e não sentem a presença do Espírito Santo porque não conhecem a forma correta de orar.
Suas orações são mecânicas, sem vida, sem a verdadeira fé que Jesus ensinou. A resposta está na forma como oramos e na nossa disposição de coração diante do Senhor. Jesus estava ensinando que precisamos orar com 3 características fundamentais. Primeiro, com intimidade genuína, Pai Nosso. Segundo, com persistência inabalável, como o homem da parábola. E terceiro, com fé expectante de que receberemos o que pedimos. Quando essas 3 características se juntam em nossa oração, algo sobrenatural acontece em nossa vida espiritual. O céu se abre e o Espírito Santo se manifesta. A oração verdadeira não é apenas uma lista de pedidos sem intimidade com Deus. Jesus queria que entendêssemos que orar para receber o Espírito Santo é abrir nosso coração completamente para uma experiência transformadora com o divino. É permitir que nossa alma se conecte com a essência do Pai Celestial. O interessante é que Jesus não parou por aí. Ele sabia que seus discípulos precisavam entender os sinais de que o Espírito Santo estava realmente presente em suas vidas. E isso nos leva ao próximo segredo poderoso que ele compartilhou. Vamos agora para um momento extraordinário na vida de Jesus que poucos conhecem profundamente. Em João capítulo 7, durante a festa dos tabernáculos, Jesus estava no templo quando algo impressionante aconteceu. No último dia da festa, o mais solene de todos, Jesus se levantou e clamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Mas preste atenção no que o apóstolo João explica logo em seguida. "E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem." Jesus estava revelando algo revolucionário. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele não fica parado. Ele flui como rios de água viva, e esses rios produzem sinais que podemos reconhecer. O primeiro sinal poderoso que Jesus ensinou é a sede espiritual que se transforma em satisfação. Antes do Espírito Santo, nossa alma vive sedenta, buscando preencher um vazio que nada deste mundo consegue saciar. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, aquela sede desesperada se transforma em uma fonte inesgotável de paz. Não é apenas uma sensação momentânea, é uma transformação permanente que acontece no mais profundo do nosso ser. Imagine uma pessoa que viveu anos no deserto, com a garganta seca, os lábios rachados, desesperada por uma gota de água. De repente, ela encontra uma fonte cristalina e bebe até se fartar. Como ela se comporta depois disso? Ela não consegue esconder a alegria, não consegue fingir que continua com sede. Da mesma forma, quando o Espírito Santo nos enche, nossa vida inteira reflete essa plenitude. O segundo sinal que Jesus revelou é ainda mais impressionante. Os rios que fluem do nosso interior começam a impactar tudo ao nosso redor. Em Atos 1:8, antes de subir aos céus, Jesus disse: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas." Observe que ele não disse: "Tentem ser testemunhas", mas serão testemunhas. É algo automático, natural, que acontece quando o Espírito Santo está verdadeiramente presente. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo da forma que Jesus ensinou, ela não precisa se esforçar para falar de Deus. As palavras fluem naturalmente. Sua vida se torna um testemunho vivo. Suas conversas, mesmo as mais simples, carregam uma unção especial. As pessoas ao seu redor começam a perceber que há algo diferente, algo especial acontecendo na sua vida. Mas existe um terceiro sinal que Jesus deixou bem claro e que muitos cristãos não conseguem identificar: a presença da paz sobrenatural em meio às tempestades. Em João 14:27, Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Esta paz que Jesus promete não é a ausência de problemas, mas é a presença do Espírito Santo nos sustentando durante os problemas. Essa paz é diferente de tudo que o mundo oferece. Não depende das circunstâncias ao nosso redor. É uma tranquilidade profunda que permanece mesmo quando tudo está desabando. É o sinal de que o Espírito Santo está cuidando do nosso coração, guardando nossa mente, protegendo nossa alma de ser destruída pelas adversidades da vida. O quarto sinal é talvez o mais poderoso de todos: a transformação do nosso caráter. Paulo escreve em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o Espírito Santo está verdadeiramente presente, ele começa a mudar nosso interior de forma gradual, mas constante. Começamos a amar pessoas que antes nos irritavam, a ter paciência em situações que antes nos deixavam furiosos, a demonstrar bondade onde antes havia amargura. E agora vem algo que vai tocar profundamente seu coração. Jesus sabia que reconhecer estes sinais não seria suficiente. Ele queria que seus seguidores soubessem exatamente como abrir o coração para receber esta experiência transformadora. Existe uma passagem nas Escrituras que revela o segredo mais profundo sobre como receber o Espírito Santo, mas que muitos cristãos passam despercebidos. Estou falando de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ali, 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, mas algo muito específico estava acontecendo. Eles não estavam apenas orando, eles estavam em perseverança unânimes em oração e súplicas, como diz Atos 1:14. Vou revelar algo que pode transformar completamente sua vida de oração. Antes do Pentecostes, os discípulos passaram 10 dias fazendo algo que Jesus havia ensinado secretamente. Eles estavam praticando a entrega total. Não era apenas oração comum, era um despojamento completo de suas próprias vontades diante de Deus. Eles estavam deixando de lado seus medos, suas ambições pessoais, seus planos humanos, para se tornar recipientes vazios que o Espírito Santo pudesse encher. Jesus tinha preparado esse momento quando disse em Lucas 9:23: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele sabia que para o Espírito Santo habitar plenamente em nós, precisamos criar espaço interno. Como um copo pode receber água nova se ainda está cheio de água velha? Da mesma forma, nosso coração precisa ser esvaziado de tudo que não é de Deus para poder ser enchido do Espírito Santo. Mas aqui está o segredo mais poderoso. A entrega total não é um sacrifício doloroso, é um alívio libertador. Quando finalmente paramos de tentar controlar nossa vida e entregamos tudo nas mãos do Pai, algo sobrenatural acontece. É como se um peso gigantesco fosse retirado dos nossos ombros. Descobrimos que carregar nossa própria vida era muito mais pesado do que entregar tudo para Deus. Olhe o que aconteceu no dia de Pentecostes. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observe as palavras: de repente, encheu toda a casa, todos foram cheios. Quando há entrega total, a resposta de Deus é total também. Jesus ensinou isso de uma forma muito prática quando disse em Mateus 6:33: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra primeiro aqui não significa apenas ordem de prioridade, significa entrega completa. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em tudo, nossos planos, nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossas finanças, Ele derrama sobre nós muito mais do que jamais poderíamos conseguir sozinhos. Vou compartilhar com você algo que muitos pastores não ensinam.
Existe uma diferença gigantesca entre pedir o Espírito Santo e se entregar para receber o Espírito Santo. Pedir pode ser apenas uma oração rápida, mas entregar-se é uma decisão de vida que mexe com tudo dentro de nós. É dizer: Senhor, eu não quero mais viver conforme meus próprios desejos. Quero que Tu vivas através de mim. Quando Jesus estava no Getsêmani, Ele nos ensinou a oração da entrega total. Em Lucas 22:42, Ele orou: Contudo, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Esta oração é a chave que abre as comportas celestiais. Quando oramos com esta disposição de coração, quando realmente entregamos nossa vontade para Deus, fazer a vontade dEle, o Espírito Santo encontra em nós o ambiente perfeito para se manifestar. A entrega total também significa confessar nossos pecados sem esconder nada. Em 1 João 1:9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não podemos querer receber o Espírito Santo enquanto escondemos áreas da nossa vida que sabemos que não estão agradando a Deus. A purificação do coração é fundamental para a habitação do Espírito Santo. Mas tem algo ainda mais profundo que Jesus quer nos ensinar sobre como manter essa presença poderosa do Espírito Santo ativa em nossa vida diária. Agora, vou revelar um dos ensinamentos mais preciosos que Jesus deixou sobre como manter a chama do Espírito Santo sempre acesa em nossa vida. Em João 15, Jesus conta uma parábola que mudará para sempre sua compreensão sobre a vida espiritual. Ele diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A palavra permanecer aparece 10 vezes neste capítulo. Jesus estava enfatizando algo crucial. Receber o Espírito Santo é apenas o começo. Permanecer conectado é o segredo para uma vida sobrenatural constante. Muitos cristãos vivem como se fossem interruptores de luz. Ora, estão ligados no Espírito, ora, estão desligados. Mas Jesus ensinou que podemos viver como rios que fluem continuamente. O segredo está em entender o que significa permanecer na videira. Em João 15:7, Jesus revela: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que ele conecta duas coisas: estar nele e ter suas palavras em nós. Não é apenas ler a Bíblia ocasionalmente, é permitir que a palavra de Deus more em nosso coração de forma permanente. Vou compartilhar algo revolucionário. O Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus dentro de nós. É como lenha no fogo. Quanto mais palavra genuína colocamos em nosso coração, mais o fogo do Espírito Santo se intensifica. Por isso Jesus disse em João 6,63: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra de Deus não é apenas informação, é combustível espiritual. Paulo entendeu isso perfeitamente quando escreveu em Efésios 6,17 sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra como sua ferramenta principal para agir em nossa vida e através da nossa vida. Quando enchemos nosso coração com versículos bíblicos, estamos dando ao Espírito Santo material abundante para trabalhar. Mas existe outra revelação poderosa que Jesus ensinou sobre manter o Espírito Santo ativo, a importância da comunhão genuína. Em Mateus 18:20, ele disse: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus sabia que o fogo do Espírito Santo se intensifica quando corações sinceros se juntam com o mesmo propósito espiritual. Isso não significa apenas frequentar uma igreja, mas buscar relacionamentos onde vocês possam orar juntos, estudar a palavra juntos, se edificar mutuamente na fé.
O Espírito Santo ama a unidade genuína entre os irmãos. Quando duas ou mais pessoas se unem com o coração puro para buscar a Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Jesus também ensinou sobre a importância de não entristecer o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, Paulo escreve: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus." O Espírito Santo é uma pessoa divina com sentimentos. Ele pode ser entristecido quando permitimos que amargura, ira, maledicência ou falta de perdão habitem em nosso coração. Por isso Jesus enfatizou tanto o perdão. Em Mateus 6, 14 e 15, ele disse: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós." Um coração que guarda mágoas é como uma casa com janelas fechadas. Impede que o vento fresco do Espírito Santo circule livremente. Mas quando perdoamos de coração, quando liberamos as pessoas que nos machucaram, criamos um ambiente onde o Espírito Santo pode se mover com liberdade total. Existe ainda um segredo final que Jesus revelou sobre como ter uma vida constantemente cheia do Espírito Santo: a prática da gratidão contínua. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma força espiritual que atrai a presença de Deus. Quando vivemos em constante gratidão, agradecendo pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades que nos fazem crescer, mantemos nosso coração em sintonia com o coração de Deus. O Espírito Santo se sente em casa num coração grato, porque gratidão é a linguagem do céu. E agora, meu irmão, minha irmã, chegamos ao ponto mais importante de tudo que Jesus ensinou. Existe uma conversa íntima que Jesus teve com seus discípulos na última ceia, que contém a revelação mais poderosa sobre o Espírito Santo. Em João 14, 16, 17, Jesus fez uma promessa que mudaria a história da humanidade. "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e será em vós." Preste atenção nas palavras de Jesus: será em vós. Ele não disse estará perto de vós ou visitará vocês às vezes. Ele disse que o Espírito Santo habitaria dentro dos seus seguidores. Esta é a revelação mais extraordinária. Deus escolheu fazer do nosso coração sua casa permanente. Nós nos tornamos o templo do Deus Altíssimo, mas Jesus sabia que seus discípulos ficariam confusos. Então, ele explicou algo ainda mais impressionante. Em João 14:20 ele disse: "Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Jesus estava revelando uma verdade que transformaria completamente nossa identidade. Quando o Espírito Santo habita em nós, experimentamos a mesma união que Jesus tem com o Pai. Isso significa que não somos apenas criaturas tentando agradar um Deus distante. Somos filhos amados em quem o próprio Espírito de Deus escolheu habitar. Quando oramos, não estamos gritando para o céu, esperando que alguém nos ouça. Estamos conversando intimamente com aquele que já está dentro de nós, conhecendo nossos pensamentos, nossos medos, nossos sonhos mais profundos. Jesus continuou revelando este mistério em João 16, 13 e 14. "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar." O Espírito Santo não é apenas uma força ou energia. Ele é nosso guia pessoal, nosso conselheiro íntimo, nosso mestre interno. Aqui está a revelação que vai revolucionar sua vida de oração. Quando você ora cheio do Espírito Santo, não é apenas você falando com Deus. É Deus dentro de você se comunicando com Deus no céu.
É por isso que Paulo disse em Romanos 8:26: "E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso explica por que algumas orações são tão poderosas que mexem com o céu e a terra, enquanto outras parecem não passar do teto. Quando oramos na força da nossa própria vontade, usando apenas nossas palavras humanas, limitamos o poder da oração. Mas quando permitimos que o Espírito Santo ore através de nós, nossas orações ganham uma dimensão sobrenatural. Jesus ensinou isso de forma prática quando disse em João 15:16: "Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda." Quando oramos no nome de Jesus, cheios do seu Espírito, não estamos apenas usando uma fórmula mágica. Estamos orando com a mesma autoridade que Jesus tem. Mas aqui vem a revelação final, a mais transformadora de todas. Jesus disse em João 14:12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai." Como é possível fazermos obras maiores que Jesus? Porque quando Jesus estava na terra, ele estava limitado a um corpo físico. Mas agora, através do seu Espírito em milhões de corações ao redor do mundo, ele pode fazer muito mais. Você é parte deste plano sobrenatural de Deus. Quando o Espírito Santo habita em você, quando você ora da forma que Jesus ensinou, você se torna um canal através do qual o poder do céu se manifesta na terra. Suas orações não são apenas pedidos desesperados, são decretos proféticos que liberam o poder de Deus sobre situações impossíveis. E o mais impressionante de tudo, Jesus prometeu que esta experiência não seria temporária ou ocasional, mas permanente e crescente. A cada dia que você busca a Deus com sinceridade, a cada oração que você faz cheio de fé, a cada momento que você permite ao Espírito Santo agir através de você, essa unção se intensifica e sua vida se torna um testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus. Agora você entende por que Jesus disse que era necessário que ele partisse para que o Consolador viesse. Chegamos ao final desta jornada extraordinária pelos ensinamentos mais profundos de Jesus sobre o Espírito Santo. Você descobriu que não precisa viver uma vida cristã vazia, mecânica, sem poder. Jesus deixou um caminho claro. Ore com intimidade, persistência e fé expectante. Reconheça os sinais do Espírito Santo em sua vida. Pratique a entrega total. Mantenha o fogo aceso através da palavra, comunhão, perdão e gratidão. E, acima de tudo, entenda que você é o templo onde o próprio Deus escolheu habitar. Estes não são apenas ensinamentos bonitos para reflexão. São chaves práticas que Jesus deixou para transformar sua realidade espiritual. Quando você aplica estes princípios em sua vida de oração, algo sobrenatural acontece. Sua oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna uma conversa íntima com aquele que já conhece seu coração. O Espírito Santo está esperando que você abra completamente as portas do seu coração. Ele quer encher sua vida com rios de água viva, transformar seu caráter, dar-lhe paz sobrenatural e fazer de você uma testemunha poderosa do amor de Deus. Tudo que Jesus ensinou está disponível para você hoje, agora mesmo. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que Deus falou diretamente com sua alma através destes ensinamentos, quero que você comente: minha vida nunca mais será a mesma. Esta frase representa que você chegou até o final e está decidido a viver esta nova realidade espiritual. Curta este vídeo e compartilhe com pessoas que precisam conhecer estes segredos poderosos
que Jesus ensinou. Continue assistindo nossos vídeos para descobrir mais tesouros escondidos na Palavra de Deus. Sua jornada de transformação está apenas começando e Deus tem muito mais para revelar ao seu coração sedento pela verdade. Que o Espírito Santo conduza cada passo da sua caminhada. Amém.